Sobre os fornos, as pessoas me perguntam sobre o forno convencional e eu falo, eu não ensino fazer macarrons no forno convencional. Mas é possível sim fazer macarrons no forno convencional, tá? O forno convencional, ele não tem as características necessárias para que a gente consiga trabalhar com os macarrons de forma que seja otimizado o tempo, que a gente não tenha muitas perdas. Então, como que funciona? Ele tem a temperatura mínima para começar, né? O macarrão é um doce delicado e ele não suporta uma temperatura tão elevada, por exemplo, que tem o mínimo, a temperatura mínima de um fogão convencional, tradicional, caseiro, doméstico, é de 150 graus. O meu, o mínimo é de 160. Então, o macarrão ele não aguenta uma temperatura tão alta assim. O fogão convencional, o aquecimento dele é por chamas, né? Que aquece o seu interior. E ele não tem uma distribuição de calor uniforme, portanto, é também uma das dificuldades que causa quando a gente vai assar macarrões lá. Para você conseguir uma temperatura mais baixa nesse forno, você tem que usar de alguns artifícios, algumas adaptações para que lá dentro você consiga atingir uma temperatura conforme a sua receita, que provavelmente não é de 150 graus. Então, o que é feito? Você liga lá na temperatura mais baixa, deixa a porta entreaberta para que saia aquele calor, o excesso daquele calor, e você vai colocar os macarrons para assar. E um outro problema é que esse forno, você não consegue colocar uma receita inteira lá. Sempre vai ficar uma para fora, porque se você coloca duas, três bandejas lá dentro, o que vai acontecer? O macarrão que está por baixo, que vai estar em contato com essa chama, ele vai queimar. Então não se usa colocar uma receita inteira lá. Por mais que você prenda a segunda parte da receita na manga, ele tem essa limitação. Então para mim, não é adequado, porque eu quero comercializar os macarrons, é a minha profissão, da onde vem a minha renda. Então eu preciso ter uma otimização, ter uma segurança de poder trabalhar, otimizar o meu tempo, né? Conseguindo assar toda a receita. Então, por esse motivo é que eu não ensino a fazer macarrons em forno convencional. Eu não tenho nada contra, tem profissionais que ensinam, então provavelmente ele tem a técnica correta, né? Sobre o forno elétrico analógico. Esse forno, ele também tem algumas especificidades que não são muito adequadas para assar os macarrons. É possível trabalhar com esse tipo de forno, ele é analógico, portanto, você não consegue colocar exatamente o tempo e a temperatura nele. Geralmente ele tem convecção, ele também tem uma instabilidade no seu interior. A distribuição de calor nesse tipo de forno também não é uniforme, mas se você tem um forno analógico, elétrico analógico, se você conhece o seu forno e você domina toda essa questão, não vai ter problema algum trabalhar nesse forno. O termostato também desse forno, você não sabe. Tem uma variação muito grande desse forno analógico para o digital. E você só vai saber qual é a temperatura que você está trabalhando se você colocar um termômetro lá, aquele termômetro de fio, e controlar o termostato por ele. E consegue sim assar uma receita inteira nele, tranquilamente, você conhecendo as especificidades ali do seu forno. Eu vou voltar só um pouquinho lá. No forno caseiro também se usa esse tipo de termômetro próprio
para ir no forno, para você controlar a temperatura lá dentro, tá? Voltando para o analógico, dependendo do forno analógico, ele não tem, ou tem, não sei, um timer que você não precisa se preocupar, né? Quando atingiu lá a temperatura e o tempo que você assa os macarrons. Quando não tem, a gente usa o celular para controlar, para a gente não perder o tempo, porque se você perde o tempo, já era, né? Ele vai virar um biscoito, vai ficar duro, tanto por fora quanto dentro, e aí tem a perda total da receita. Falando do forno digital, que é o meu preferido, elétrico, digital, com convecção. Nele, a gente consegue colocar exatamente o tempo e a temperatura para se assar os macarrons. Conseguimos colocar uma receita inteira. Ele tem mais estabilidade. A variação do termostato dele é menor do que o do analógico. No analógico é bem maior. A variação do termostato aqui do forno digital, ele tem uma variação de -5 e de +5. E como que eu sei? Eu consigo saber sobre essa variação lá no painel. Quando você coloca a temperatura que você vai usar, lá você consegue ver a variação. Você toca na setinha e você vai ver a variação, ele vai estar variando, ele sempre vai cair um pouquinho, e isso não quer dizer que todos os fornos digitais são iguais. Então, e outra coisa, ele tem uma melhor distribuição de calor, ele assa uniformemente, ele me avisa quando deu o tempo que eu coloquei lá. Então ele diminui as preocupações que a gente tem com relação ao outro, né? Você pode ir adiantando, você colocou sua receita lá, você consegue fazer outras coisas e você não vai ter a preocupação de perder o tempo, porque ele vai apitar e vai avisar. Então você esteja onde estiver na sua casa, você vai conseguir ouvir e vai lá desligar e tirar os macarrons. Os problemas mais comuns acontecem mais frequentemente no forno elétrico analógico, justamente por causa dessa função, da funcionalidade dele. No forno elétrico digital não acontece tanto. Se você tem uma receita e coloca lá para assar e dar algum problema, pode não ter sido o problema do forno, e eu estou falando do forno digital. Qual que é a temperatura ideal para assar os macarrons? Tanto para o digital quanto para o analógico. Não tem temperatura ideal para assar macarrons. Não existe uma temperatura única ideal para assar macarrons. A temperatura ideal é aquela que você aprendeu no curso com a sua receita. Por quê? Você pode ter aprendido a fazer com merengue francês, assar em forno analógico, no tapete de silicone, com claras envelhecidas. Então, tem toda essa questão. Ou você aprendeu a fazer uma receita com merengue suíço, assados no teflon, no forno digital. Eles terão comportamentos diferentes, porque dentro o termostato de cada um é diferente. Então, aqui no digital, a tendência é subir, ter uma temperatura mais elevada do que 120, provavelmente. E lá no digital, ele pode se manter, mas pode causar algum problema, porque você está assando no tapete de silicone, por exemplo. A sua receita foi feita com açúcar impalpável, foi feito com um merengue que é suíço, que ele vai ao forno e aí você dá uma aquecida, que falamos que é merengue de claras cozidas.
Tem tudo isso. Então não tem uma temperatura ideal única para assar os macarrons. Um exemplo que eu vou dar é macarrons tortos. Ao contrário do que todo mundo pensa, os macarrons tortos, no meu conceito, não é causado dentro do forno. Esse tipo de problema, ele já entra no forno com algum problema. Mas quando se trata de um forno digital, não é causado. Esse tipo de problema de macarrão torto não é causado lá dentro do forno digital, não. Ele já vem com um problema de execução. Pode ser lá no merengue, pode ser na pré-macarronagem, pode ser na macarronagem, pode ser porque você usou algum ingrediente diferente na massa, que no caso pode ser o cacau. Quando você costuma fazer um macarrão com uma cor mais, um vermelho ou um preto, por exemplo, e ele dá uma desestabilizada na massa, queira sim, queira não. Então, tudo isso influencia para quando você coloca o seu macarrão lá no forno, acontece isso. E eu sei disso porque que não é o forno por causa de todo o processo. E é uma das causas disso acontecer é isso. O forno é o último lugar que você vai colocar os seus macarrons, porque é ali que a gente é ali que a gente finaliza. Então, quando acontece algum problema lá, todo mundo acha que é porque é o forno. E às vezes não. A maioria das vezes, a sua massa, ela já vem com um problema. Por isso que acontece. Mas pode ser sim que seja o problema, né? A causa seja lá dentro do forno. Mas do digital, eu tô falando. Mas é difícil. Nesse caso, de macarrão torto, tá? Um exemplo bem clássico. E por isso que eu sempre falo que tem muitos problemas comuns e muitas soluções comuns que não se aplicam a esse problema comum, tá? Macarrão torto, a sua macarronagem não foi bem feita, seu merengue não foi bem feito. É uma solução, é um problema comum. Então a solução comum, né? Você vai melhorar seu merengue, vai melhorar a sua macarronagem, mas não quer dizer que foi ali exatamente que aconteceu esse problema. São muitas variáveis, tá? Isso sim é mais específico com o forno, por exemplo. Tanto o analógico quanto o digital. Um macarrão que racha. Por que ele rachou? Porque ele recebeu um calor muito forte ali e ele, estourou. Isso teoricamente faz sentido, né? Mas o que acontece? Quando esse macarrão também, e a gente só sabe que só sabe quando deu problema porque você olha lá e ele já tá todo rachado. Esse tipo de problema, ele também não é do forno. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Na maioria das vezes não é do forno. É de processos, ele já entra no forno com esse problema. É um merengue, né, também mal feito. Tudo tem a ver, é uma engrenagem. E o forno, ele é a finalização de todo o processo. Então, quando ele já vem com problema, você coloca no forno, aí não tem jeito, né? Aí é perda mesmo. Quando eu falo que eu tenho preferência no forno digital elétrico, é justamente porque ele me dá confiança, ele otimiza o meu tempo. Eu não tenho que me preocupar se eu vou esquecer o tempo, porque às vezes a gente faz todo dia, faz muitas receitas todo dia,
durante a semana inteira e temos muita coisa, a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, isso talvez não faça diferença para alguns, mas para mim faz, porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo e eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E na hora que eu vou fazer macarrons, queira ou não, a minha cabeça está funcionando e de repente eu vou fazer uma coisa e eu esqueço. Se eu estiver trabalhando, Meire, se eu estiver trabalhando com forno analógico, eu tenho certeza que eu vou ter perdas sempre. E por quê? Às vezes, olha só o que acontece, às vezes eu coloco o timer, às vezes eu nem lembro por que eu coloquei aquele tempo no meu celular. Então, eu esqueço que eu não tenho que eu não posso esquecer e eu acabo esquecendo, entendeu? Então, uma das funções que o forno digital tem e que eu adoro é isso. Para mim é super funciona. Por exemplo, se no caso do forno caseiro, se você quer aprender a fazer macarrons, porque você tem curiosidade, né? Porque eu fui aprender a fazer macarrons porque eu tive curiosidade. Eu nem sabia o que era macarrons. Eu só sei que eu queria aprender. E quando eu não consegui no forno caseiro, eu falei assim, não, mas eu quero aprender, não é possível. Eu subestimei a receita, porque ele é simples, né? É uma receita simples. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, por curiosidade, eu quis ir fazer um curso para conhecer os macarrons. Mas no caso, na maioria dos casos, e eu nem sabia que existia na época curso de macarrons, e eu soube por uma amiga na época, e enfim. Então, quando eu cheguei no curso, eu vi que eu não tinha nada adequado para fazer macarrons. E eu fui lá para fazer por curiosidade, porque eu já fazia cupcake, que eu amo fazer cupcake. Então, eu fazia tudo isso, né? Mas se você tem curiosidade de aprender, e tem profissionais que dão curso no forno tradicional, se você quer para fazer em casa, para uma festa, que não seja para comercializar, eu acho que eu não vejo, na minha opinião, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você quer comercializar, e mesmo sabendo, a gente que tenho um forno digital elétrico, surgem problemas, né? E é difícil num forno convencional para solucionar todos os problemas que vão surgindo, é mais difícil ainda. Às vezes você já tem a sua agenda lotada, trabalhando no forno convencional, e você, não sei, acontece de desestabilizar ou algum problema que você não consegue solucionar, mas você tem que entregar as suas encomendas. Então, é mais difícil. É por isso que eu não trabalho com forno convencional. E o forno digital é para quem quer otimizar mesmo o tempo. O analógico dá super certo, mas ele também tem tem algumas coisas que ele não tem, ele se comporta um pouco diferente. Mas quem quer mesmo otimizar o tempo, quer ter uma renda trabalhando com macarrons, investir em tempo, em equipamento eficiente, é importante ter sim um equipamento bom. E eu falei também uma coisa que as pessoas também não dão muita importância, foi comentado sobre o termômetro para medir a calda do merengue italiano. Eu só trabalho com o termômetro de espeto, não sei, eu acho que nem tem marca, é um cinza. Eu trabalho há 6 anos com ele e nunca troquei nem a bateria dele. Para mim é o mais estável na hora de medir
a cauda. Aí perguntaram para mim do termômetro a laser, é isso. Eu nunca usei, porque para mim eu tinha trabalhado com um outro, eu não. Uma das minhas alunas, ela comprou, ela não achou esse termômetro que eu uso e ela começou a trabalhar com um termômetro que ele é preto. Mas ela estava tendo muito problema, porque e sempre que dava problema era lá na cauda. Então eu percebi que a diferença do termômetro dela dava diferença do termômetro dela com o meu. É óbvio que quando você vai fazer uma cauda, o seu fogão é diferente do meu, a chama, né, a chama do seu fogão é diferente do meu. Então tem também muita variação. Então, mas eu tô falando no sentido de confiar que aquela temperatura chegou, porque como eu não erro como eu não erro não, às vezes eu não vou falar que eu não erro, porque às vezes eu erro na cauda e eu sei por que eu errei. Então não é por causa do termômetro, tá? E esse termômetro é o que eu confio, então é o que eu uso. Eu não estou dizendo que é o melhor, porque provavelmente pode ser sim que tenha outros, né? Mas como eu trabalho há muitos anos só com esse, é esse que eu confio e dá super certo pra mim, tá bom?